Bom dia, abençoados e abençoadas, como que vocês estão? Olha, chegamos mais uma semana aqui juntinhos e que bênção isso, glória a Deus, que a gente possa levantar, que a gente possa agradecer, que a gente possa olhar para a nossa vida e ver pelo menos 10 coisas que nós somos gratos. Gente, já vamos fazer essa atividade. Então, eu sou grata por ter saúde, eu sou grata por ter meus filhos e o meu esposo, todos bem, com saúde. Sou grata por ser filha de um Deus, assim, maravilhoso, soberano, por Ele ter me escolhido como filha. Grata por esse céu lindo, esse sol lindo que nasceu. Enfim, vamos aí agradecer e ser grata por no mínimo 10 coisas que você pode ser grata hoje, hein? Então já vamos começar a semana desse jeito. Quero que você pegue então seu café, sua Bíblia, sente à mesa, convide o Senhor para estar com você nesse tempo. E eu quero que você abra a Bíblia no livro de Juízes 4, do 1 ao 16, que eu vou ler aqui com vocês. Fala assim: depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Cícera, que habitava em Arosete. Os israelitas clamavam ao Senhor porque Jabim, que já tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela dissesse as suas questões, que ela, desse ali o entendimento, a sabedoria que ela tinha. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10, olha só, então ela é uma profetisa, ela ouve o que o Senhor a ordena para poder passar para as pessoas. Então o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropa, junto ao rio Quezon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se não for, eu não irei. Respondeu então Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou todos aqueles 10.000 homens, e os 10.000 homens então o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e ordenou. Perdi aqui, gente, que é muito texto. Peraí. Ordenou, não. E armou a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete ao rio Quezon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé.
Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Então vamos lá, aqui a gente está falando sobre Débora, que era uma profetisa, e que além dela ser uma profetisa, ela era uma juíza, e o Senhor usou a vida dessa mulher para poder comandar, para poder ir à frente, né, junto com um homem, para ela poder trazer, de certa forma, uma segurança, mas o Senhor usou para ela ali como uma mulher destaca, uma mulher que firme naquilo dali que ela fazia. E aí é tão interessante porque naquela época, né, uma mulher não poderia estar ocupando esse lugar. Era um tempo muito difícil. Então, Débora, ela foi uma mulher que ela literalmente destravou o destino de uma geração inteira. E ela, quando a gente pensa, né, que ela sentava ali, ela era uma juíza, ela sentava embaixo de uma tamareira, e essa tamareira ela já identifica, né, até mesmo pelo seu nome, identifica que naquele lugar, a tamareira, elas dão sombra e dão alimentos. Então, em meio a um solo seco, em meio à aridez, em meio à escassez. Então é como se ela naquele tempo trouxesse ali através de Cristo uma provisão para aquele tempo difícil. E aí vamos lá. Débora era uma mulher como eu e você, né? Aqui no caso falando literalmente para mulheres, tá? Era uma mulher como eu e você, ela tinha as mesmas necessidades, as mesmas preocupações e anseios, né, de uma mulher comum. Ela era esposa, ela tinha o seu marido, né, que se chamava Lapidote. Seria possível, né, que ela poderia ter filhos. A Bíblia não traz exatamente sobre isso, mas também não fala que ela era uma mulher estéril. Então, seria impossível Deus levantar Débora com tal autoridade no meio daquele povo de Israel, se ela não fosse um exemplo de esposa que honrava o seu marido. Pois ela não teria credibilidade nenhuma entre os israelitas se ela não honrasse o seu marido. Débora, ela era uma profetisa, ela tinha um dom divino e ela usava para poder fazer o bem para as pessoas. Ela sabia exatamente quem era e ela sabia quem foi chamada. Que foi chamada para ser ali fora de casa também, para poder ajudar a sua geração. E aí se a gente pensa que ser profetisa significava que ela tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Ela ouvia a voz de Deus e ela transmitia o recado do Senhor para os outros. Aí o que a gente pode reparar nesse texto aqui? Se Débora era uma mulher comum como eu e você, e ela sim era um exemplo de pessoa dentro de casa, antes dela ir para o lado de fora, antes dela se tornar profetisa, antes dela poder ser reconhecida, antes dela poder ter credibilidade do lado de fora, hoje eu quero que você pense, antes de qualquer chamado fora do seu lar, nós precisamos estar muito bem estabelecidos dentro do nosso lar. Nós precisamos honrar os nossos filhos, o nosso marido. Nós precisamos estar bem internamente, saber quem nós somos. Nós precisamos estar bem no nosso primeiro ministério, dentro da nossa casa, para depois a gente ir para o lado de fora, para depois quem foi chamada para fora, né, para poder trabalhar do lado de fora, para poder pregar o evangelho do lado de fora, porque todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Mas antes disso, a gente tem que fazer dentro do nosso lar. E aí, para saber quem nós somos, para saber o que o Senhor deseja conosco, por que nós estamos aqui, nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor e entender de fato
Por que que nós fomos chamados? O que que nós precisamos fazer? Só que antes disso, nós precisamos estar bem no nosso lar, nós precisamos honrar o nosso marido, os nossos filhos, nós precisamos cuidar deles. E aí, nós estaremos preparadas para o lado de fora. Nós teremos autoridade do lado de fora. Nós teremos credibilidade do lado de fora. Me desculpa, porque uma pessoa, uma mulher que quer ter tudo do lado de fora, mas que a casa está em ruína, ela não tem autoridade. Não tem autoridade. Quando nós somos sensíveis à voz de Deus, nós percebemos o quanto cada uma de nós podemos influenciar a vida de pessoas. Só que se dentro do nosso lar tiver, desculpa a palavra, uma merda, não tem como a gente influenciar ninguém. A gente precisa olhar para essa palavra hoje com muito zelo, e buscar entender como que nós estamos agindo na nossa casa, como nós estamos agindo com o nosso esposo. Será que nós caminhamos em unidade? Será que a nossa casa caminha em unidade? A gente precisa estar muito firmado, porque a nossa casa é o que dá a base para nós do lado de fora. Se a gente não tiver essa base firmada, qualquer vento nos leva, nos derruba. E o Senhor, Ele ama a família. Ele ama a família. Então que hoje a gente possa olhar para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso marido, para o nosso lar. Será que é um lar? Será que é só confusão? Será que é só gritaria? Será que seus filhos e seu marido gostam de estar dentro de casa ou não? Reflita sobre isso no dia de hoje e durante toda a semana. Amém? Então, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional.